Então vamos lá, pessoal. Hoje é a aula de número 12, tá? É a aula que a gente vai fazer o resumo, a compilação das 7 ferramentas que a gente usou, começou há 7 aulas atrás. Então vamos ver como é que ficou a brincadeira. Então, ao longo de 7 aulas, a gente foi colocando a cada semana uma ferramenta diferente, né, num sistema progressivo, onde cada ferramenta ela prepara um ambiente para a próxima. E a semana passada a gente apresentou a última e hoje a gente vai fazer aí um compilado de tudo isso. Então, bora para a aula. Bem-vindos. Semana que vem é a formatura, hein? Última aula. Então vamos lá. A ferramenta 1, né? A ferramenta 1, o que que a gente falou? A gente falou da auditoria mental diária. O que que é auditoria mental, né? É aquela questão que a gente faz, aquela prática de monitorar por 72 horas o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo, enfim. Então, o filtro, ele é assim, ó. Por que que existe, né? Identificar gatilho mental, confusão mental, gatilhos que causam isso, eliminar todos os automatismos que a gente tem, né? E para a gente parar de ter, buscar conhecimento sem usá-lo, né? Então a gente busca muita informação que às vezes é legal, só que a gente não põe em prática. Então buscar usar um pouco, pelo menos, ou buscar uma coisa que a gente precisa, uma ferramenta que a gente precisa, um conhecimento que a gente precisa, em vez de ficar vendo conteúdos razoavelmente bons, porém, que é vazio porque a gente não aplica, né? E a base, né, o princípio psicológico disso, né, é que a gente vai ter uma mudança invisível. Então, a verdadeira transformação ocorre quando a gente, no que você repete, né? Então, quando a gente, o que que a gente faz quando a gente está sozinho? Isso pode ser bom, pode ser ruim. A gente já é assim, a gente já faz isso, a gente é o que a gente repete, né? A gente é o que a gente repete. Tá entrando uma aluna, que foi a Daiane. Não estou conseguindo ver ela aqui. Daiane, você entrou? Boa noite, bem-vinda. Boa Então, aqui, noite. voltando. Boa noite, Daiane, bem-vinda. A gente já começou, a gente está aqui na primeira compilação das ferramentas, a ferramenta 1, tá? Filtro da mudança prática, porque existe, né? Identificar gatilho confusão mental, e o princípio psicológico é que a gente se transforma naquilo que a gente repete. Então, a gente faz isso consciente ou inconscientemente. Então é isso. E qual que é a ideia central dessa ferramenta, né? É a gente se fazer uma pergunta chave, né? Fazer uma pergunta chave. Isso está fortalecendo a minha construção ou está enfraquecendo a minha percepção? Então, basicamente, a ferramenta 1 fala disso, tá? Então, vamos para a próxima. A ferramenta 2. Ah, não, eu vou. Ah, esqueci que eu tinha feito um negócio especial para vocês. Então, vamos lá, ó. Ferramenta 1, ó. E aqui eu criei uma historinha fictícia para mostrar para Desculpa, eu não vocês estou o vendo resultado da nada. aplicação da ferramenta 1, tá? Então vamos lá. Caso de Carlos, ele é um empreendedor, né? Então vamos ver na prática como é que foi essa história aqui. Bom, ele acordava de manhã, já consumia podcasts de negócios o dia inteiro, mas sem profundidade. Então, mas ele sente ansiedade e paralisia no próprio projeto. Por quê? Porque ele não tem conteúdo relevante. Então, ele ficava consumindo conteúdo, entretenimento inteligente, interessante. Mas aí, o que que ele fez? Ele fez aquele monitoramento de 72 horas. Foi um registro rigoroso. Durante 72 horas, ele não quis mudar nada, ele só monitorou e anotou. Então, ele percebeu que o excesso de dicas soltas não gera aprendizado, né? Mas engatilha uma confusão e inferioridade. Por quê? Porque ele tem muito conteúdo que ele escuta, mas aquilo para ele não tem um mapeamento adequado para uma situação que ele precisa, né? O conhecimento ele é muito bom quando você aplica ele dentro de uma situação que você está. E qual foi o resultado disso, né? Ele trocou 3 horas de consumo passivo por 3 horas de execução. Então, aí, com base nisso, só 3 horas ele retomou a direção. Então, qual que é o desafio prático para vocês nessa ferramenta? Registre num bloco de notas, num caderno, um caderno escrito com lápis, caneta é melhor.
pelas próximas 72 horas, todas as mídias e as pessoas que alteram o seu estado de espírito. Mapeiem isso. E depois vocês vão ver como é que isso já vai trazer uma clareza do que vocês têm que fazer, tá? Depois eu vou compartilhar excepcionalmente essas historinhas para vocês lá no grupo, para que vocês possam usar essa ferramenta na prática. Quero mais uma aluna, Antônio. Deixa eu esperar entrar aqui. Ana Paula entrou. Tá bom. Boa Vamos para a próxima. noite. Boa noite, Ana Paula. Seja bem-vinda. A gente já começou a aula, a gente está indo para a ferramenta 2, tá? Hoje é uma aula bem legal. Tá ótimo. Eu vou fechar a câmera e vou ficar aqui ouvindo, porque eu tô jantando. Maravilha. Bom apetite. Obrigada. Vamos lá. Pessoal, vamos para a ferramenta 2, né? Ferramenta 2, mapa de gestão de energia, né? Hoje, a Daiane entrou de novo. Mapa de gestão de energia, né? O que é o mapa de gestão de energia que a gente falou lá atrás, na segunda ferramenta? É um diagnóstico que a gente faz sobre a nossa energia vital, né? E como que a gente usa para interromper um ciclo de exaustão. Ela diferencia, né, o cansaço físico, né, que exige um repouso, você está ali deitado, descansando, do desgaste mental. Que o desgaste mental você só consegue reduzir isso com uma mudança de estrutura na sua rotina. Então, primeiro você tem que eliminar tudo que é desnecessário, depois você recarrega, o que te recarrega, né, te fortalece, e depois você reduz aquela fuga, um mecanismo de defesa que você usa para fugir da realidade, né? E aí, como é que muitas pessoas usam buscar distração nas redes sociais? E isso é uma fuga, né, para que a pessoa foge da realidade. Então, qual que é a regra de ouro, né? Identificar e cortar implacavelmente o que drena sua energia vital e não buscar a rota de fuga. Agora eu vou para a historinha. Qual que é o caso da Mariana? Aplicando aí, para quem entrou depois, eu criei historinhas fictícias para mostrar a ferramenta na aplicação da ferramenta na prática. Depois eu vou compartilhar com vocês, tá? O caso da Mariana, uma arquiteta, né? O raio-x da rotina dela. Então, antes ela chegava exausta, às 18 horas, ela pedia um delivery. Coisa maravilha, né? Quem assistiu a palestra do cara do iFood falou que o iFood ele usa dois pecados capitais, né? Que é a gula e a preguiça, né? Olha que maravilha, né? Pediu um delivery. E aí ela maratonava séries para desligar. Então, quando ela mapeou tudo isso, ela aplicou o seguinte: ela descobriu que o desgaste eram as reuniões que não tinham pauta, né? E descobriu que o que fortalecia era correr de manhã e que a fuga dela era maratona séries. Então, ela descobriu isso. E aí, o que ela fez? Ela reduziu as reuniões para e-mails, voltou a correr e ganhou 4 horas de energia útil e lúcida à noite. Então, qual que é o desafio dessa ferramenta para vocês? Né? Desenhar as 3 colunas em um papel e preencher o que te desgasta, o que te fortalece e o que é fuga. Então, você fazendo isso, você já está aplicando a ferramenta. Tá? Eu vou compartilhar tudo isso com vocês lá no grupo depois. Essas historinhas aqui, que é como usar na prática a ferramenta. A ferramenta já está lá no grupo, mas eu vou compartilhar de novo a ferramenta e um exemplo de aplicação. Vamos para a história 3. Vamos para o 3 agora, ferramenta 3. Quem viu a ferramenta 3, né, viu sobre o método da decisão consciente. Então, ontem eu assisti uma palestra muito interessante, achei muito legal, muito interessante, né? De que a gente é dominado pela amígdala e pouco usa o córtex pré-frontal. Foi uma palestra maravilhosa de um cara extremamente, cara formado em Harvard, Yale, Universidade de San Diego, enfim, um cara. E eu já falei desse negócio aqui. Agora, olha só como é que a gente toma decisão consciente, né? Tem que ser pelo córtex pré-frontal. E a gente usa muito a amígdala, onde estão o medo, né? A euforia, todas as emoções basicamente estão na amígdala, que é pré-histórica. Segundo ele disse ontem na palestra, que tem mais de 3 milhões, 2 milhões, 3 milhões de anos, enquanto que o córtex pré-frontal é um bebezinho, tem 300 anos só. Então, é muito mais fácil a gente ir pelo que o amígdala traz. Então, você tem que trazer isso para sua consciência. Então, o que é? Um filtro racional,
Racional está onde? Córtex pré-frontal. Então, a gente tem que trazer para esse filtro, fazer uma pausa reflexiva e separar o que é real, o que são oportunidades reais e de distrações. E isso vai combater que você seja impulsivo, né? Então, porque nem toda oportunidade merece um sim. Às vezes não é o momento. Quem acha que toda oportunidade merece um sim vive caindo em promoção, né, toda semana, né? Tinha uma empresa que vendia carro que toda semana o anúncio dele era assim: não compre carro essa semana, não compre carro essa semana. Eu tô esperando a semana que ele fala para eu comprar. Porque toda semana tinha uma promoção melhor na outra, então eu vou esperar a outra, né? Tirando o exemplo, né? Então vamos lá. Primeiro, eu estou decidindo por medo, ego ou pressão? Essa é uma pergunta muito importante. Por quê? Eu trouxe para a razão, como é que fica? Eu não estou mais deixando aquilo sair é assim. Não, não é impossível. Se eu me perguntei, eu já trouxe para o córtex pré-frontal. Tudo que eu preciso fazer para ativar a razão é fazer a pergunta. Estou decidindo isso pelo quê? Né? Tava lá na palestra e eu já falei sobre isso aqui. Olha que interessante. Você faz a pergunta, você tira da amígdala, onde está te controlando de forma inconsciente, e traz para a razão, para o momento que você precisa. E o segundo? Segunda pergunta. Estou decidindo isso para parecer algo, ou algo a ver com a minha imagem, com o meu status? Três, isso fortalece a minha construção no longo prazo? Né? Então, aí que está a grande questão, né? Essas três perguntas faz você refletir. E aí você vai ter uma resposta. Querendo ou não, você vai ter. E qual que é a regra de ouro dessa ferramenta, né? Toda escolha impulsiva, ela vai roubar contra o seu próprio futuro. Porque você nunca vai ter o controle, o volante da sua história, da sua vida, da sua jornada, do seu teatro. Se a vida fosse um teatro, qual é o seu papel? Então, assim, papel coadjuvante ou você vai ser o protagonista da sua vida? Então, escolha impulsiva é terrível. Agora vamos para a historinha? Historinhas estão legais, hein? Aqui tem o Roberto. O Roberto ele é o dono de uma agência, né? Então, qual que era a questão do Roberto aqui? Antes ele aceitava qualquer cliente, porque ele tinha medo de perder o faturamento. Desculpe. Se disser sim, ele causava um caos operacional constante e margem de lucro bem destruída. Pessoal, pega uma água aí. A água está aqui agora, pirâmide de Maslow, né? Já saciada, vamos lá. Como que funciona, né? Ele aplicou o filtro de dizer não. Então ele recebeu uma proposta fora do nicho, do escopo que ele trabalha. A gente faz isso muito lá na nossa empresa. E aí ele usou a pergunta 2, né? Eu estou aceitando pelo ego do faturamento imediato, mas isso destruirá a longo prazo? Qual foi o resultado? O foco foi atuar buscando clientes premium e a margem de lucro realmente cresceu, porque é o cliente que ele precisa atender, é o foco da empresa, né? É o cerne. Então, diante dessa aplicação, eu não vou aceitar qualquer coisa, eu preciso saber qual é o meu posicionamento e vou trabalhar em cima disso. Qual que é o desafio dessa ferramenta para vocês? Façam três perguntas críticas antes de tomar sua próxima grande decisão, ou antes de dizer o sim. Automático, nunca. Faça as três perguntas críticas que faz você pensar. Vale a pena, não vale a pena, é isso, não é isso, por que que eu estou fazendo isso? Enfim, você vai poder tomar decisões assertivas e tomar o rumo da sua vida. Vamos lá. Ferramenta 4. Daqui a pouquinho eu vou abrir para interação, tá? Ferramenta 4. Arqueologia do eu. O que é? Né? Ela é um inventário da ruptura e reconstrução da sua identidade. Então, todos nós temos mecanismos de defesa.
E é isso que mantém a gente vivo. Quantas vezes você já freou de repente um carro freou na sua frente? Então a gente tem um mecanismo de defesa, a gente tem uma ação, um instinto de sobrevivência, né? E muitas coisas que a gente faz justamente com essa necessidade de sobrevivência. Só que se a mesma coisa que me mantém vivo no passado, ela pode estar bloqueando o meu crescimento. Então a versão um é a versão sobrevivência, né? Versão de sobrevivência. Quem você precisou ser, identifica e lista os comportamentos de sobrevivência que devem tirar da sua vida, que você deve remover da sua vida. Foi importante até agora, foi parte da sua história, mas ainda está te travando ou está te evoluindo? Fazendo uma analogia rápida aqui com uma historinha de um amigo meu que fez o meu planejamento estratégico, uma vez ele falou o seguinte, Nelson, o empreendedor, ele tem duas fases. Quando ele está no começo, primeiro ele dá um jeito de vender, depois ele se vira para entregar. Mas chega um momento que você tem um ponto de inflexão que você não pode mais trabalhar assim. Você tem que crescer a sua empresa em estrutura X%. Um exemplo, você cresce 5% e entrega 3%. Você tem que começar a ter o controle sobre isso para que você mantenha a sua reputação e você tenha crescimento verdadeiro. No começo é assim mesmo, mas depois você tem que estruturar. Então, isso é a versão da sobrevivência. O que que ele quer dizer com isso? Que eu já tenho que ir para a versão 2, que é o próximo nível. Que eu tenho que ter uma gestão, que eu tenho que ter o controle, que eu tenho que saber como fazer diferente. Porque para eu crescer, não dá mais certo daquele jeito. Aquele jeito dá certo até um certo ponto. Então, quem você precisa se tornar para prosperar? Mude os ambientes que reforçam a sua identidade antiga. O que que mantém você como antes, que não serve mais? É história, é foto, é um retrato que você coloca na parede. É lembrança, né? Algumas memórias são nostalgia, é feliz, e algumas memórias são tristes, mas é aquilo que construiu a gente. Mas está lá agora, é memória. Quem eu preciso me tornar para ser próspero? Quais comportamentos eu preciso mudar? Quais devem morrer? Ou eu devo assassiná-los, matá-los, né? A regra de ouro dessa ferramenta, sua nova identidade, ela exige um sacrifício inegociável de velhos comportamentos. Se eu não mudar comportamentos que me sabotam, eu vou continuar sendo da mesma forma. A síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim. Né? A menos que você não se chame Gabriela, não seja. E mesmo que você seja uma Gabriela, seja a Gabriela, né? A única igual você no mundo. Então vamos lá. Vamos para a historinha? Qual que é a ferramenta aqui? É o caso da Júlia, que é uma gestora, né? Antes ela microgerenciava a equipe inteira. É aquela sarninha, né? Fica ali. Não acreditava em ninguém, não confiava em ninguém, centralizadora. Era um mecanismo que ela tinha de sobrevivência. Porque quando ela trabalhava sozinha, ela não podia falhar. Então, ela chama tudo para ela. Quantas pessoas a gente conhece que é centralizadora? Que acha que a outra pessoa não vai conseguir fazer? Só ela consegue. Eu fui muito assim ano passado. Hoje eu não quero fazer mais nada. Eu confio 100% em todo mundo para fazer, né? Eu acho que eu confio, eu sei para quem eu estou entregando a tarefa, mas eu não quero fazer, né? Eu já sei quem pode fazer, então tem que mudar. Qual que é a aplicação dela? Ela fez um inventário dessa ruptura que ela precisa fazer, decidiu que o hábito de controlar tudo precisa morrer para ela poder assumir uma liderança estratégica. Então, o hábito de controlar tudo, na verdade, ela não está controlando a vida dela de jeito nenhum. Ela está fazendo o quê? Se sabotando. E qual que foi o resultado disso, né? Ela descobriu que o que a atrapalhava e mudou o ambiente, blindou a agenda e delegou a produtividade. E ela dobrou a produtividade e a empresa expandiu. Só porque ela começou a perceber que ela não era uma pessoa com 10 braços. E uma pessoa sozinho não vai a lugar nenhum, né? Então é isso. Olha só, a ferramenta da Júlia. Qual que é o desafio dessa ferramenta? Escrever no papel um hábito de defesa ou de sobrevivência do seu passado que não cabe mais agora para o seu futuro.
Agora, se preparem, porque eu vou abrir um momento para interação. Como eu falo, como antes eu perguntava e alguém tem alguma pergunta, ninguém tinha. Então agora a interação, ela é um pouquinho diferente, né? Então, vamos para o momento de interação, né? Quero chamar aqui para falar um pouquinho sobre essas primeiras quatro ferramentas, né? Se fez alguma aplicação de alguma, comentar alguma coisa, o microfone está aberto, pode falar à vontade. Afanácia, a nossa aluna mais assídua. Ela saiu da sala? Não estou vendo ela Mais aqui. privilegiada, é? Então. Pode falar, Afanácia. Vamos lá. Ai, me identifiquei muito com a última história. Estou Ah, tentando é? largar tudo. É, tipo, eu não gosto de trabalhar, mas eu pego tudo para mim. Quero fazer tudo, tudo no controle. Aí me Hum, identifiquei muito com isso. bom. Tem acho que uns 3 ou 4 meses que estou soltando. Ah, eu quero isso, então vai lá e faz, porque eu não quero isso. Você tem percebido o resultado positivo? Muito. Tipo, agora Bom, eu posso ter um momento para mim, né? Nesse caso, se tipo dividir a tarefa, eu tenho momentos para mim. E antes era 10 horas da noite e eu ainda tarefada. olha só. Que coisa. Bom, tá vendo como que é pouquíssimas mudanças que a gente tem que fazer para ter um pouco de resultado, né? De peso para a gente poder se sentir, né? Um pouco mais vivo e buscar um caminho. Obrigado pela contribuição, Afanácia. Dentro dessa mesma dinâmica Disponho. aqui, eu quero chamar a Inaudete também, que é para falar agora, porque eu conheço a Inaudete muito bem e eu sei como é que é. Muito bem, Inaudete, o microfone é seu. É, né? Eu É, também me identifiquei muito com a última, e eu tô me policiando bastante, dei uma melhorada, eu acho que bem grandiosa nos últimos, vamos colocar nos últimos meses, aconteceu muita coisa na minha vida, e, assim, de uns anos para cá, de uns 2 anos para cá, e eu tive que tomar algumas decisões para melhorar para mim, né? O meu comportamento com tudo, né? Tanto na vida pessoal como profissional. E eu, tipo assim, eu pegava tudo para mim, eu achava que eu ia ser a salvadora da pátria, mas isso aí não é verdade, né? Eu acabava me torturando, né? E eu mudei. Eu mudei bastante e eu tô me sentindo mais leve, mais assim, tô conseguindo, né? No começo não foi fácil, mas agora eu vi que eu tenho que pensar mais primeiro em mim, depois, para mim ajudar os outros, eu tenho que estar bem, né? Se eu não estou bem, eu não consigo ajudar ninguém. É isso. muito obrigado pela sua contribuição, muito bom. Agora, a terceira interação, eu vou deixar o microfone aberto para quem quiser, alguém quiser falar alguma coisa, comentar alguma coisa. Daiane, Ana Paula, Tracy, vocês querem falar alguma coisa? Eu quero falar daquela parte que fala da questão de você controlar o que você consome, a quantidade do que você consome, né? Eu tentei, né? Tenho tentado diminuir um pouco o acesso às redes sociais, mas é um desafio, porque parece que o corpo já absorve como vício, né? Você sabe que você não vai encontrar muita coisa ali, você sabe que que não vai te agregar em nada, mas parece que o dedo já vai no automático para clicar, para ver, e você fica naquele looping. E comigo acontece que em alguns momentos eu até sinto que eu preciso parar. Eu mesmo sinto isso, que não, que já tá me dando cansaço físico, sabe? E quando eu consigo, né, ficar mais fora, com menos acesso, consumindo menos do celular, eu sinto que eu desenvolvo melhor a mente no trabalho, no dia, parece que as ideias fluem melhor, meu desempenho, enfim. Então é uma coisa que realmente
o celular é um problema, assim, né? Eu acho que envolve relacionado ao resto, né? Porque se você não se disciplina em relação ao que você consome no celular, vai afetar que você desempenhe o resto, né? Ter esse controle, essa dinâmica de ter objetivos, enfim, isso acaba atrapalhando você dar andamento nas outras coisas. E eu até vi um depoimento esses dias de uma moça que eu acompanho da filha dela, que ela também notou o comportamento da menina diferente, muito uma bebê, mas que estava muito nervosa e chorona, enfim, ela fez o teste de tirar o celular e disse que mudou completamente o comportamento da criança. Então, para a gente ver o quão sério é, né, essa rotina que a gente tem cada vez mais de ficar no celular, de consumir na internet, quanto isso afeta a gente, às vezes a gente não percebe. Eu percebo, mas tem gente que às vezes não percebe, né? E aí eu tô tentando me monitorar mais em relação a isso. Muito bem. Alguém mais? Obrigado, Tracy, pela sua contribuição. Muito, muito bom. Isso que você sente é uma névoa mental. Isso aí é porque você está colocando muita dopamina sem nenhuma. É como açúcar, né? Caloria sem nenhum benefício na mente. Então, o seu cérebro fica com essa questão aí. Então, vamos lá. Alguém mais quer falar? Aproveitem, o microfone está aberto. Eu quero falar, embora não tenha participado de muitas aulas, pego uma ou outra aqui, mas no gancho de onde eu peguei hoje e foi falado na aula, eu quero trazer aqui algo que tem muito a ver com o que você falou e que realmente me consumiu durante muito tempo, até hoje ainda consome muita energia, é essa questão do controle. E isso realmente consome muita energia, né? E uma coisa que eu acho que faz toda a diferença no que você falou, o que a gente pode fazer para mudar? Ambiente. Eu acho que mudar ambiente faz a gente melhorar como pessoa, faz a gente conhecer coisas novas, conhecer novos comportamentos, modelar, né, novas pessoas. E quando você se conecta com pessoas que são diferentes de você muitas vezes consegue trazer para você ensinamentos de algo que você pode agregar na sua vida e que você não estava fazendo. Então, eu acho que hoje isso para mim fez bastante sentido e já me fez refletir aqui em algumas coisas relacionadas a mudanças, né? Realmente. Obrigada. A gente sabe, né, que não é fácil, né, a gente mudar um hábito. Isso é uma luta mesmo, é uma batalha muito forte, mas que não é bem. Se a gente tem aí uma disciplina e a clareza, né, para agir diante daquilo, né, a gente vai superar isso. Então, as histórias de vocês, para vocês verem que isso aí é uma coisa que, se a gente aqui já viveu isso e alguns estão vivendo e alguns já viveram, quantas pessoas não estão nessa mesma situação, né? Mais alguém quer falar? A Daiane foi a única que não Posso falou, né? comentar? Pode. Coloca um tubarão no seu tanque, Ana. Aí você vai se, tipo, espelhar nele, né? Aí você vai se controlar mais. Eu era É também uma boa muito essa viciada no analogia. telefone, sabe? Sabe, assim, que para me trabalhar, eu trabalhava de macramê e bordar, ou costurar, ou algo assim, aí sempre colocava o telefone, colocava filme, ou não importa, tinha que estar a tela ligada. Aí comecei a conversar com uma pessoa e ele disse assim que vai, trabalha e assiste? Eu falei, sim. E como é que você trabalha então se você está assistindo a TV? Eu falei, não estou assistindo, eu estou escutando e trabalhando. Não, não dá certo não. Então, ou você trabalha ou você assiste. Porque assistir não dá, né? Ficar o dia inteiro assistindo, aí começa a trabalhar. Aí, tipo, começa a balançar, que você começa a se controlar mais, porque aí eu tenho que pegar o foco no trabalho. Aí eu trabalhando, aí você cada vez menos o telefone. É isso aqui. Olha só que bacana essa história, né, que ela trouxe. E essa analogia do tubarão.
Inclusive, essa questão de colocar um tubarão no tanque, tem até uma história, né? Que tinha uma época que o pessoal virou a moda fazer esse negócio de sushi e tudo mais, e o pessoal precisava trazer o atum. E aí era muito difícil, né? Cada vez menos tinha atum fresco, que é o que fazia o sushi ficar bom. E aí o pessoal começou a trazer o atum congelado, só que aí ele perdia, né, toda aquela flexibilidade da carne, tudo para poder fazer. Então o pessoal falou, não, vamos colocar os atuns vivos dentro do navio, né? E a gente traz os atuns vivos para poder fazer tudo aqui. Só que os atuns no navio ele ficava paradinho. Então também perdeu a qualidade. O atum perdeu a qualidade. E falou, mas e agora? Como é que a gente faz? Só tem o atum lá no meio do oceano. Como é que a gente vai fazer para trazer e tudo mais e tal? E aí um cara teve uma ideia de colocar o tubarão no tanque junto com os atuns. Por quê? Porque os atuns não conseguem ficar parados. E aí apesar do tubarão comer alguns atuns, os atuns que chegavam com a qualidade, como se tivesse fresco mesmo, pescado ali. Então, o negócio do tubarão no tanque é realmente uma analogia muito bacana. Daiane, você quer falar? Não, não quero não. Simples e direto. Muito Eu não obrigado, coloco Daiane. Vamos pro tubarão grande, tá? Muito bem, grande. Quanto maior, melhor, né, Fanás? Então, vamos lá, pessoal. Vamos para as Não, próximas. vai no médio. Vamos lá. Eu coloquei um gigante aqui, ele não está dando sossego nenhum. Muito bom. Muito bem, gente. Vamos lá para a nossa ferramenta 5. Protocolo anticomparação. Cara, isso aqui, essa ferramenta é maravilhosa. Por quê? Porque a gente tem essa mania de se comparar com o nosso ambiente, com as pessoas à volta, né, se a gente vê a vida dos outros no Instagram, aquela vida fake news lá, super perfeita, mas a gente tem que se comparar com a nossa versão de ontem, né? Então vamos ver a ferramenta, o que que ela traz para a gente. O que que é, né? É um jejum de 7 dias para você recuperar sua clareza mental e recalibrar as referências que você tem. A internet ela mostra muita edição, muita vida fake news. A vida real exige que você lide com as consequências. E ninguém tem problema nenhum na vida perfeita da internet. Todo mundo vive a vida perfeita. Cara, deve ser terrível ter uma vida tão perfeita, né? Então, você não tem nada que te desafia em nenhum momento. Então, essa postura é, que a gente tem de ficar se comparando com a vida do outro, meu, às vezes a sua grama não é mais verde porque você está olhando do lado errado. Você tem sombra na sua grama e o vizinho quer a sua sombra, né? Ou às vezes você não rega a grama, é só regar, né? Então é isso. Agora vamos lá. Qual que é a diferença, né? É a postura ativa. A única métrica de sucesso válida é se comparar com a sua versão anterior. Então, ter estilo de vida, fazer aprendizado e execução. Qual que é a regra de ouro? Para de se comparar com outros palcos, com outras coisas, com outras, né? Você se compara com você mesmo na versão anterior, versão de ontem. Então, sempre vai ter um holofote, sempre vai ter brilho no palco dos outros. Esses dias até eu estava conversando com a minha mulher, eu falei assim, a gente estava lá num show de uma banda nacional, que a gente foi, que era da época da nossa adolescência, que a gente curtiu muito, a gente sabia todas as letras, estava inteiro cantando, muito legal. A gente bateu umas fotos e postou. Eu falei assim, a gente postou um pouco disso, né, que a gente fez. Quantas pessoas não estão olhando para a nossa vida, achando que a nossa vida é perfeita? Porque, igual eu, por exemplo, fui no show do CDC, fui no The Town, fui no Rock in Rio, fui no Monsters of Rock e tal, não sei o que. Nossa, o Nelson, o cara curte a vida e também, eu resolvo BO todo dia, o tempo inteiro. Mas o que tá lá no meu Instagram? Tá lá eu em reunião do Beni com o pessoal, com o empresário, com pessoas importantes, projetos bacanas que eu estou executando, shows que eu vou com a minha mulher, às vezes eu vou sozinho, porque rock, às vezes ela não gosta muito, eu vou sozinho, ou vou com um amigo. A minha vida é perfeita? A minha vida é muito boa, mas ela não é perfeita. E eu gosto que ela seja exatamente assim. Eu procuro melhorar todo dia, né? A gente se sente feliz em ajudar outra pessoa. Isso é muito bom. Então a gente tem que usar essa regra de ouro, não se comparar com os outros, mas com a gente mesmo, com a versão anterior e onde eu quero chegar, onde eu posso me tornar, né?
A gente até usou um exemplo aqui de alter ego. Cria um alter ego, imagina um alter ego do jeito que você quer, onde você quer chegar, uma real. E aí você fala, como a fulano, igual meu alter ego é Noslen, Nelson ao contrário. O Noslen faria. É assim. Agora vamos ver a historinha? Olha, a história aqui é do Marcos, né? Ele é um profissional liberal. E antes ele iniciava o dia vendo histórias de concorrentes. Sentia-se paralisado, porque ele achava que ele era insuficiente e não produzia. Durante 7 dias ele fez o jejum, né, de 7 dias, silenciou contas de estilo de vida e focou 100% em aperfeiçoamento da sua técnica, fazer. O resultado, sem esse ruído, a ansiedade despencou para zero, ele lançou um projeto que estava travado na mesma semana. Porque em vez de ele ficar sentindo inveja do concorrente, ele botou a mão na massa e fez o dele, né? Qual que é o desafio para vocês? Silenciar ou deixar de seguir 5 contas que fazem você sentir essa sensação de suficiência. Entendeu? Teve um caso recente de um conhecido nosso, o cara tava lá, foi para Las Vegas, foi para Arizona, foi para não sei aonde, e jet ski, e não sei o que lá. O camarada quebrou, tá vendendo tudo. Então, assim, né? Eu fui pro Verava, que é uns 30 quilômetros para aqui. O lugar mais longe que eu fui foi Bento Gonçalves, né? Fui ali. Eu tirei uma foto lá em uma cidade que as mulheres viram zumbi, que tudo é loja de roupa. Como é que é o nome da cidade mesmo? É Jacutinga. Eu já achei um lugar bonito, tirei uma foto feliz, né? Tal. Cara, mas eu queria me matar, porque ali aqueles lugares eram muito ruins. Eu falei, meu, mas é o seguinte: minha empresa tá legal, minha família é da hora, eu tenho um amigo bom, meus funcionários são incríveis e pronto. Minha vida é simples e boa. Não fico fazendo pose para ninguém. Eu tô falando isso aqui para vocês da real, por quê? Porque a vida que a gente tem é a vida que a gente precisa viver, né? Como dizia o grande sábio Zé do Caixão, né? A morte nada mais é que o fim da vida. Então você só morre um dia, vive a sua vida. Faz o seu melhor nas condições que você tem. Não se compare com outras pessoas. Você é uma pessoa incrível e faça com que as pessoas entendam que você se valoriza em primeiro lugar. Quando a gente se valoriza em primeiro lugar, as pessoas valorizam a gente. Mas a gente não depende da valorização delas para existir. É como dizia num vídeo que eu até já comentei com vocês, eu mandei lá: a felicidade é inútil. Tudo que é importante é inútil. Mas o que que a felicidade é inútil quer dizer? A felicidade em si, ela não depende de nada para acontecer. E é nesse sentido que ela é inútil. Quando você sente uma felicidade que não depende de nada externo, ela é inútil, porque ela simplesmente existe. Agora, se eu dependo de algo para ser feliz, eu dependo de um carro, dependo de uma joia, dependo de uma roupa, então eu não sou feliz. Eu tenho momentos de alegria, né? Então a gente tem que entender bem isso. A felicidade, ela é autossuficiente. É como aquele carro da Toyota que você não precisa carregar, né? Conforme você anda, ele carrega, né? Eu não lembro o nome do carro agora, mas é caro, mas é legal. Vamos lá. Próxima ferramenta. Ferramenta 6, ó, estamos chegando no fim, hein? Ferramenta 6, ritual da clareza mental. Essa ferramenta é muito legal. É uma ferramenta para a gente poder saber onde a gente está, o que a gente está fazendo. Olha o córtex pré-frontal em ação, né? Como que é a ferramenta? 10 minutos para você ter foco estratégico diário. Se você não direcionar a sua mente nas primeiras horas do dia, seu dia vai ser. Pega o celular, logo de cara já começa a ver stories. Cara, você mata o seu dia. Pega o celular e enche de dopamina seu cérebro vendo o celular logo cedo. Primeira coisa que você faz. Ou você está vendo besteira na internet, ou você está vendo problemas de e-mail, WhatsApp, caramba, quatro. Cara, deixa o celular desligado, vai tomar um café, vai dar uma caminhada, vai dar uma respirada, medita. Pega meia hora para você, depois você vai ver as coisas do mundo. Esquece celular. Silêncio, zero. Informação externa, zero. Meia hora para você, 40 minutos para você. Ah, mas eu acordo em cima da hora. Então acorda mais cedo, pô. Dorme mais cedo. Né? Dorme mais cedo, acorda meia hora mais cedo, para ser seu esses 30 minutos. Não dá seu tempo para ninguém. Uma notícia triste que eu tenho para dar para vocês, tá? Que é a verdade. Se você, qualquer um de vocês que morrer hoje, infelizmente a vida continua e o mundo continua sem você. Simples assim. Né? Prioridades. Foco apenas no essencial de longo prazo. Quantas circunstâncias
né, circunstanciais, momentos circunstanciais, questões circunstanciais, sem nenhuma profundidade, a gente resolve no dia. A gente parece um mini bombeirinho apagando incêndio o dia inteiro, não fez nada importante. Cara, para com isso. Foco no que é essencial. Eu mudo até o que está escrito aqui, foco no que é imprescindível para o seu crescimento, entendeu? E faça a pergunta: o que realmente move a minha vida hoje? Né? O que que me faz levantar da cama? O que que me faz querer acordar? Faz essa pergunta. Eu conheço uma pessoa que tem um emprego que viaja para tal lugar para experimentar o hotel 5 estrelas. Aí um dia tá lá em Praga, outro dia tá em Las Vegas, outro dia tá lá viajando de cruzeiro, que é da firma. Nossa, vou ter que ir no cruzeiro, tenho que ir na convenção da firma, tô no cruzeiro. Ah, eu vou ficar no Rio de Janeiro no hotel 5 estrelas lá, experimentando hotel, coisa chata. Né? Não aguento mais. Para pra pensar, bicho. E tá reclamando do quê? Fala pra mim. É um trabalho, né? Muito bom. Só que para nós que estamos aqui, vendo essa história, parece que é maravilhoso o trabalho. Agora vai viver o trabalho. Entra de avião, sai de avião. Entra de avião, sai de avião. Onde você quer? Vai lá. Cara, é rotina. Para a pessoa é uma rotina dela. Para nós é incrível. É incrível fazer uma vez, é incrível fazer duas. Depois vai virar uma rotina. Mas é uma rotina legal. Eu gostaria dessa rotina. Mas enfim, é isso, né? Tem esse tipo de coisa, é assim, clareza mental é importante para o crescimento. Então a gente precisa ser grato pelo que tem. Quando a gente é grato pelo que tem, vem mais. Sem a gente nem pedir. É só merecimento. Se eu não sou grato, não vem mais. Então a gente precisa ter essa clareza mental de que a nossa vida é muito boa. E não é porque tem gente em situação pior. Tem muita gente que usa essa comparação. Cara, ainda bem que eu não sou fulano, senão eu tava ferrado. Não, não é assim. A sua vida é boa porque é você vivendo aquele momento. E ela pode melhorar se você mudar algumas coisas. Assuma o volante da sua mente antes que o mundo faça isso por você. Eu estou injetando dopamina vendo celular. Eu estou vendo tudo quanto é programa idiota na internet, mídia, é isso. O mundo é uma zona de guerra se você cair na lábia da mídia. Ah, porque vai bater um meteoro na Terra. Ah, porque não sei o que lá. Cara, não é para ser irresponsável, mas pô, foca no que é importante, cara. Eu gosto do que eu faço, vou ajudar pessoas, vou fazer isso, tenho meu dinheiro, ganho meu dinheiro, viajo, assisto o show que eu gosto, né? É você. E o dia que você morrer, as pessoas vão chorar alguns dias, depois elas vão sentir saudade, e depois de 120 anos, ninguém nem lembra o que você existe mais, ninguém nem lembra. Alguém lembra o nome do tataravô aqui? Duvido quem lembra. Talvez a Fanácia lembra, mas eu não lembro o nome do meu tataravô. Não lembro. Ninguém nem lembra que morreu 100 anos atrás. Daqui 120 anos ninguém mais vai estar vivo. Que está vivo hoje. Entendeu? Vamos para a historinha? Clareza matinal na prática, o caso da Sara. Olha um zumbi aí, ó. Acordava e abria o WhatsApp. Oh, maravilha, hein? Dormia com o celular do lado ali, causando câncer no cérebro, né? Com o celular do lado da cama ali, né? E alguns ainda ligam na tomada, ainda com risco de explodir. Aí passava as próximas 12 horas apagando incêndio. Só para ver se é estado de alerta e estresse contínuo, hein? Aí esse é o modo subir, né? Agora vamos ver o modo maestro. A aplicação foi o seguinte: implementou os 10 minutos sagrados, né, que é celular em outro cômodo, definiu 3 prioridades no silêncio, o resultado, o caos virou controle, e a primeira tarefa executada gerou impulso de dopamina para vencer o dia. Se eu faço uma tarefa e realizei ela e sinto essa sensação de que eu realizei, seja você fazer uma caminhada, realizei a caminhada, fiz uma meditação, realizei, a dopamina ela é uma dopamina boa, não é a dopamina vazia que vem de um celular. E o desafio para vocês dessa ferramenta: deixe o celular carregando em outro cômodo esta noite. Amanhã, teste o ritual de 10 minutos. Deixe o celular desligado. Desliga, para ele demorar para ligar. Aí até ele ligar, se você ficar assim, nossa, que celular que demora, é um alerta de que você é refém do celular. E também para você pensar, eu tenho que ficar sem celular por 10 minutos. Pelo menos, começa com 10, depois vai 11, depois vai 12, pouquinho em pouquinho, né? Agora vamos para a historinha?
Ferramenta 7 aqui, ó. A última, hein? Guia da disciplina. O que é isso? É um mecanismo de sustentação de todo o sistema. Se você não tem essa ferramenta, as outras dependem de picos de humor. A disciplina é tratada como sistema, e não como motivação. Amigão, terça-feira eu tive que sair 4h30 da manhã de casa. Depois eu passei o dia lá em reunião. Depois eu fui medir obra. Depois eu fui buscar um material. O material não ficou pronto. O cara não me entregou. Passei um estresse lá por uns 2 minutos. Depois eu voltei o pensamento. Não, quer saber? Deixa quieto. Você consegue me entregar? Consigo. O cara ficou. Cheguei em casa cansado. O dia inteiro sem almoçar. Só tomei um café da manhã lá onde eu estava na reunião de manhã. E de noite, sabe o que eu fiz? Fui treinar, amigão. Fui treinar. Pilates, que essas mulheres são tudo doidas que faz Pilates. Vou falar pra você. Aquilo ali não é coisa para ser humano, não. Aquilo ali é sofrimento, é tortura legal, né? Então, tipo, eu fiz tudo isso, eu fui fazer Pilates ontem, né? Então, isso aí é o quê? Disciplina. Disciplina. Então, baixa intensidade e alta repetição. Isso é constância. Agora, se a gente vai ficar nos picos, ó, a gente não faz nada, entendeu? Então, é importante que a gente tenha um pilar físico, inegociável, que a gente tenha um pilar mental, ou seja, eu leio todo dia, nem que seja poucas palavras, eu leio todo dia. Um pilar produtivo, que aí você tem essa organização, eu vou fazer isso hoje. Por exemplo, eu tenho uma garota lá que trabalha comigo lá na empresa. Essa menina é muito, muito legal, ela é muito eficiente, ela é muito proativa e ela quer resolver as coisas, ela não esquece, ela tem uma memória muito boa. Hoje eu estava tendo que direcionar um rapaz que está fazendo a laje do compressor, aí depois eu tinha que ainda fazer, trocar um equipamento elétrico para poder funcionar o forno. Ela me para no meio do corredor, ela é tão eficiente que ela me para no meio do corredor, precisa que você decida isso aqui e tal. Eu falei, ó, faz o seguinte, pega o preço do material para mim, mas eu já tenho preço. Ai, meu Deus, falei, daqui a pouco eu falo com você, deixa eu resolver isso aqui, porque a minha cabeça está aqui. Ela, tá bom, tá bom, depois... Só que depois eu fui lá e resolvi. Mas pensa, é eficiência, né? É eficiência. Então mas eu fui lá e organizei. Eu fui lá depois, falei, ó, foi feito isso por causa daquilo. Aí fiz tudo que eu tinha que fazer. Troquei o equipamento, direcionei lá o negócio. Até fiz mais coisas do que eu fui colocando coisa na lista. Por quê? Porque apesar, se eu me deixo levar por tudo que vem na hora, eu não conseguia organizar minha vida. Mas como eu falei, vai lá, daqui a pouco eu vou lá e falo com você, ela foi, né? E foi lá, chorou de saudade lá de mim por uns minutinhos, mas depois eu fui lá e deu tudo certo, né? A regra de ouro: sistemas vencem a motivação. O sucesso exige suportar o tédio de repetir o básico nos seus piores dias. Vamos para a historinha da última ferramenta? O despertar, a jornada integrada do Lucas, a evolução do Lucas. Diagnóstico, semanas 1 e 2. Ele aplica auditoria e corta energia. Auditoria e energia. Corta a distração e a exaustão e a névoa mental. Foi embora. Semana 3, né, que é a decisão. Semana 3 e 4. Ele usa o filtro, deixa de ser um operário apagador de incêndio e assume a postura de CEO. Você é o CEO da sua empresa ou você é apagador de incêndio? Né? Então, é só dizer não para algumas coisas que você acha que vai te atrapalhar e pronto. Antes de comparação, aqui esse F1, F2, as ferramentas, tá? Ó, aplica a ferramenta 1, depois que é auditoria, depois aplica a ferramenta 2, corta tal, usa a ferramenta 3, esse F é o número da ferramenta, tá? Depois, a clareza. Com a ferramenta 5, anti-comparação, e ferramenta 6, que é amanhã, ele acorda proativo e blindado contra o ruído da concorrência. E na ferramenta 7, que a gente está vendo agora, que é a disciplina consolidada, ele não depende de motivação para fazer isso. Então, se você olhar essa jornada aqui do Lucas, ele usou todas as ferramentas. Essa historinha ela é uma compilação de tudo. E o resultado dessa repetição é menos ansiedade, hiperfoco, decisões afiadas, produtividade silenciosa e identidade blindada. Então, isso é usar as ferramentas. Então, eu vou compartilhar com vocês tudo isso aqui lá e dar uma olhada como que vocês podem fazer essa jornada usando as ferramentas, usando essa historinha aqui principal como exemplo, tá? Então, vamos lá? Qual que é a transformação completa do novo sistema, né?
antes do sistema. O pensamento ele é caótico, voltado para a sobrevivência, ele é estratégico e voltado à construção. Os problemas, ele é tudo reação emocional é impulsiva, então eu vou resolver as coisas da pior forma possível, né? Sendo que depois que eu usar 7 ferramentas, eu tenho consciência e sou racional para tomar decisão. As decisões, ela não é para agradar ninguém, nem a ceder a pressão, e todas elas são baseadas no propósito de longo prazo. As redes sociais, que antes é uma fuga da realidade de comparação, deixa de existir, a gente começa a usar como aprendizado técnico e execução. A nossa rotina, ela não é mais reativa ao mundo exterior e ela passa a ser proativa, usando apenas 10 minutos sagrados. E a energia, antes eu tinha uma exaustão contínua porque eu não sabia. E agora é uma recarga versus desgaste, então é um manejo inteligente. E a procrastinação, antes eu tinha que estar motivado, eu tinha que estar com algum pico de alegria para conseguir fazer. Só que agora ela é sustentada por sistema de repetição de baixo atrito, que é a constância. Isso é o antes de você usar as 7 ferramentas e agora o depois de você aplicar as 7 ferramentas. Esse é o seu novo sistema operacional. Agora é o momento de interação, novamente, para que a gente possa ir para o final. Ana Paula, você está aí? Estou aqui. Fala para nós, o que você achou das 7 ferramentas até agora, pelo que você viu? Como você acha que isso pode ser aplicado no nosso dia a dia? Enfim, o microfone é seu. Eu acho que tudo tem que ser usado com prudência e equilíbrio, né? Eu acho que quando você faz, mesmo que seja um pouquinho a cada dia, você passou aqui 7 ferramentas, eu não vou conseguir fazer as 7 de uma vez. Comece fazendo as que fazem mais sentido para você. Faça um pouco cada dia. Eu acho que é muito mais importante a disciplina, né? O foco, o direcionamento, do que você, de repente, querer... A questão da energia, de novo, né? Você botar muita energia e acabar desistindo no meio do caminho. Então, é incrível as ferramentas. Eu acho que se elas forem todas aplicadas com equilíbrio, vão fazer, com certeza, resultados maravilhosos na nossa vida, e já vou esperar você mandar aqui agora no grupo para já começar a fazer. Pela sua contribuição. Essas ferramentas, elas existem ali um passo a passo, justamente para quem está no começo, né? Mas como a gente, por exemplo, quando vai aprender inglês, a gente faz um teste para saber em qual momento a gente está, né? A gente faz ali se a gente é básico, se a gente é intermediário ou se é avançado. Algumas pessoas vão estar já em algum momento, pode ser que ela já esteja mais avançada, e tem essa questão também, né, que a Ana falou, que às vezes em algum momento aquela ferramenta ela faz mais sentido para você. Não tem, é uma sequência, mas se você sente que aquilo precisa ser resolvido, resolva. Depois o outro vira um aprimoramento, né? A pessoa que não falou nada até agora ela irá falar. Daiane, fala alguma coisa. Sobre o treinamento, tá? Não é nem bom dia, oi, boa noite. É sobre o treinamento. Bom, durante o curso você tem várias ferramentas e, assim, conforme aplicado no dia a dia, é a questão de tudo ter limite. Eu preciso disso, mas eu posso colocar o que é mais importante. É uma coisa que não é necessário, que nem a questão da internet, que você aplicou muito, o uso do celular excessivo, que não é necessário. Talvez aquilo que seja necessário, você coloca mais energia em outras coisas. Para mim foi isso. Muito bom. Naudete? É igual a Ana falou, né? Tipo assim, as 7 ferramentas são importantíssimas, né? Mas a gente tem que ver nosso limite e, tipo assim, vamos começar aos poucos, né? Porque se você for fazer tudo ao mesmo tempo, a gente pode acabar se atrapalhando. Não deu certo, mas não é que não deu certo, você quis fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então vamos fazer com calma, vamos começar, né? O importante é começar, né? Igual a gente tem, tipo assim, a gente tá acima do peso, né?
Se a gente não começar a fazer uma dieta, se a gente não começar a ir fazer algum tipo de exercício, a sua vida vai continuar igual, né? Igual você falou, né? Você teve um dia, você comentou, você teve um dia cansativo, tudo. Se você não tivesse no foco de voltar a ter uma vida mais saudável, né? Você, aquele dia, você ia falar, não vou treinar e tinha ficado em casa, né? Estressado, cansado e não ia treinar. E lá foi um dia, o Pilates, ele é puxado, mas você veio mais, tirou um pouco a carga do dia, né? Porque o movimento que você fez nos exercícios aliviou um pouco. É isso, a gente tem que começar de uma maneira ou de outra. O importante é começar. Obrigado pela contribuição. Afanácia, a palavra é sua. Como também vamos dizer que de uma vez só não faz, mas igual fazer que, como pegar um exemplo aqui, eu queria tirar o açúcar de tudo, né? De uma vez só eu não fui nenhuma semana. Aí eu voltei tudo de volta. Aí depois falei, não, eu vou diminuir um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Aí quando vim, voltei assim, que quando vi as coisas, falei, onde que tá o açúcar? Eu automaticamente o cérebro acostumou que nem precisa mais de açúcar na coisa. Igual aqui. E, beleza, nós fica usando 2, 3 horas o telefone, vamos usar 2h30. Depois 2. Depois, quando vê, só vai o quê? Se não é emergência, então nem precisa usar o telefone o dia inteiro, tipo, nesse sentido, sabe? E aí, quanto de uma vez só retirar, também não dá. Mas devagar, chega longe. É isso aí. Obrigado pela contribuição, Afanácia. Tracy. Eu acho que é basicamente que o pessoal falou, né? As 7 lições é um caminho, é o guia que a gente tem para poder saber o que fazer. O que eu posso aprender para melhorar alguns problemas, ou me desenvolver, ou evoluir. Mas a forma como a gente aplica é que vai fazer com que funcione ou não. Então, pegar a ferramenta, identificar como eu consigo adaptar minha rotina, como eu consigo adaptar minha vida, para que isso se torne um hábito, até que você evolua com aquilo e já não veja mais sentido em algumas coisas, né? É como fazer academia. Você começa não querendo ir. Depois você desenvolve ali o hábito 2 vezes na semana. Até você tá indo 3 vezes na semana. Depois, quando você não vai, você já se sente mal. E aquilo vira um hábito. Então, acho que as 7 ferramentas é a mesma coisa. Aplicando em adaptação no início, para que depois se torne um hábito, até que isso faça parte da sua evolução e fique que isso se torne de uma forma natural, né? Os resultados venham de forma natural. Muito obrigado pela contribuição de todos vocês. E agora eu vou mandar isso aqui para vocês, que é o nosso manualzinho de bolso, né? É uma coisa que vocês podem carregar. Vou mandar para vocês bonitinho. Então, diante do que a gente viu, né, sobre as ferramentas, então vamos lá. Qual que é o algoritmo da mudança? Primeiro, observe sua mente antes de tentar mudar ela. É importante você entender como a sua mente funciona antes de você tentar mudar. Não é uma obediência cega, faz isso. Não, entende, conheça-te a si mesmo, como dizia um filósofo famoso, né? Elimine implacavelmente o que drena a sua energia. São pequenas coisas. Então, são coisas que você faz que não vai mudar drasticamente. Pequenas coisas que você muda já vai trazer resultados, né? Pare de questionar antes de decidir. Pare e questione antes de decidir impulsivamente. Respira. 3 segundos é o suficiente para você trazer para o córtex pré-frontal e decidir de forma clara. Abandona o mecanismo antigo que forja para você forjar uma identidade nova. Então, identifique algo que você acha que é muito prejudicial. Não tudo, mas um. Tenta monitorar, se policia.
E outra, pare de comparar a sua vida, os seus bastidores com recortes da internet. E esse é o principal. E é simples de fazer. Se comparou, para de seguir. 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 Acabou. Toda vez que você se comparar, para de seguir. Aquilo ali não está te fazendo bem. Outra coisa, assuma a direção da sua mente. Logo nas primeiras horas do dia. Como que você faz isso? Pegue os primeiros minutos da manhã para você. Acorde 15 minutos mais cedo, não é tanto, e pegue o celular 15 minutos depois. Você tem 30 minutos para você. Né? Repita o básico todos os dias, sem depender de motivação. Então, vai lá, pega uma tarefa que você fala, não, essa tarefa eu tenho que fazer, e não interessa se eu estou bem ou não, estou cansado ou não, está chovendo ou não, fez sol ou não, está ventando, está seco o tempo, não interessa. Eu vou na academia e acabou. É uma decisão, uma. Depois você vai tomando outras. Não importa o que aconteça, eu vou na academia. Ah, a academia está fechada, eu vou fazer exercício em casa. Vou fazer uma caminhada na rua. Vou jogar beach tênis. Vou fazer qualquer coisa, mas eu vou fazer exercício. Entendeu? Dança no chuveiro, dança no chuveiro, não importa. Você tem. É uma coisa que você faz. Então, se você pegar um detalhe de cada ferramenta, e colocar isso para você fazer, você não vai usando todas as ferramentas implacavelmente. Você está fazendo um equilíbrio para que você tenha aquilo que você precisa para se sentir dona da sua vida. Quem dirige, quem está no comando, quem está pilotando o carro. E outra, a gente não está dirigindo qualquer carro, tá? A gente está dirigindo o carro com câmbio manual. Sou eu que decido quando eu mudo a marcha. Não é o carro que decide por mim. É esse carro que a gente dirige, tá? O destino de uma pessoa raramente muda em um único dia, mas mas ela muda inevitavelmente quando ela muda aquilo que repete todos os dias. Então, mude um pouquinho aquilo que identifique aquilo que mais te prejudica e tira isso. Mude, troque. Você vai ver que esse manualzinho de bolso vai fazer muito sentido para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Porque aqui já é para o encerramento. Não? Então, pessoal, obrigado a todos pela aula de hoje, né? Hoje foi a aula de número 12. Tecnicamente, o curso encerra hoje. Na aula que vem, a gente vai fazer... Eu vou entregar para vocês um material especial que eu estou criando para a última aula. A gente vai bater um papo aqui de interação. E aí eu já vou mandar lá no grupo para que vocês me mandem algumas informações para que eu possa gerar os certificados para vocês do treinamento. É um treinamento que está lá no YouTube, vocês vão poder olhar, vai ter ferramentas, vai ter todo mundo que tiver interesse em ver as aulas vai poder ver sempre que quiser, né? Para que vocês possam cada vez mais trazer aí para a vida de vocês muito sucesso e muita alegria. Estou muito feliz de estar perto aí Basicamente encerrei hoje o treinamento, mas estou muito feliz aí de poder ter contribuído com algumas pessoas de alguma forma. Então, meninas, muito obrigado. Vocês que estão aqui na aula hoje. E obrigado a todas as pessoas que assistiram o curso. Você que está assistindo agora, muito obrigado. E até uma próxima vez. Desejo a todos vocês uma ótima noite. Fiquem com Deus. E até breve. Até terça que vem. Quarta que vem. Obrigada, Nelson. Parabéns. Obrigado, boa noite. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.